Hoje, em tempo real, estamos recebendo o prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Prefeito que completa um mês de gestão, vai trazer aqui informações para a gente, conversar conosco, falar sobre prioridades, projetos e a situação da cidade de Teresina nesse retorno. Antes de mais nada, boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Obrigado, Joelson, pelo convite, a Lívia, o Elivaldo, nosso decano, a TV Cidade Verde, sempre muito delicada e atenciosa. Muito obrigado a vocês, boa tarde a quem nos assiste. Muito obrigado, prefeito, pela presença. Lívia, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, prefeito, Elivaldo e a quem está em casa nos acompanhando. Boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde para você que está em nossa companhia, o prefeito Silvio Mendes, Lívia, e vamos em frente. Prefeito, quando a gente fala, e ao anunciar, olha, o primeiro mês da gestão de Silvio Mendes, a gente soa estranho porque não é o primeiro mês da gestão, considerando que o senhor teve 6 anos de experiência já como prefeito da cidade de Teresina. Mas nesse primeiro mês dessa nova gestão de Silvio Mendes, qual foi a sua percepção, primeiro, da máquina pública e qual a diferença das outras gestões dos 6 anos que o senhor esteve na frente da prefeitura? Bom, a diferença é que a gente pegou uma casa desarrumada, mas eu não vou jogar a pedra para trás, a gente tem que olhar para frente, resolver os problemas e tocar a vida. Nós estamos levantando, o que você quer é um resumo do que foi feito, não é isso? Uhum. Então, primeiro, eu já estou pedindo a toda a equipe que aceitou cuidar da cidade, que levante, mês a mês, tudo que foi possível fazer, que problemas surgiram, onde foi resolvido, quanto custou, porque no final do ano nós vamos mandar para casa de cada teresinense o que foi arrecadado, o que foi feito e onde foi feito. E por que prestação preço. De contas casa a casa. Vai voltar a ter, porque nós já fizemos isso e vai voltar a ter. Segundo, todos os contratos, naturalmente os mais expressivos do ponto de vista de dinheiro, estão sendo levantados. Nós contratamos uma consultoria, fora o corpo técnico da própria prefeitura. Encontramos coisas escabrosas, mas não vou estar aqui relatando aqui, isso não é papel meu. Escabrosas é o adjetivo que o senhor tem para tudo que se encontra. Para ser delicado. E naturalmente serão remetidos para o Tribunal de Contas, né? A quem compete verificar e tomar as medidas, sob pena de eu ser acusado de omissão. Uhum. Do ponto de vista, assim, e a cidade, o que é que a gente conseguiu fazer até o momento? Primeiro, pela dificuldade da saúde, nós declaramos situação de calamidade pública na saúde, coisa que nunca aconteceu, porque tem que seguir um rito, né? Por exemplo, comprar remédio. Então, não é só o fato de ter autoridade ou autorização para comprar, mas ser acompanhado para errar menos ou não errar. Então, convidamos o Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, o Ministério Público, para que todo esse processo administrativo, embora autorizado legalmente, possa ser acompanhado por todos que fazem o controle externo. Então, é uma rede imensa que a gente tem, muitas dívidas. Ontem recebemos a comissão técnica do Ministério da Saúde, percorremos os principais pontos, discutimos à tarde os nossos problemas, vamos fazer um relatório e, quando pronto, deveremos ir falar com a ministra, juntar a toda a bancada federal, que tem sido muito atenciosa e tem sido muito solidária com Teresina. O governador, Rafael, está acompanhando também, e é preciso que a gente chegue a um ponto. O que é que a gente quer? Qual é o ponto principal de investimento que a cidade reclama? Que o HUT funcione bem, que as unidades básicas funcionem bem, que os hospitais atendam as pessoas como elas merecem e têm direito. E o dinheiro que tem não dá. Pra você ter ideia, Joelson, o déficit mensal no HUT é mais de 20 milhões de reais, mês. E aí, naturalmente, não se sustenta. É preciso que tenha o financiamento tripartite, Estado, município e governo federal, para que atenda a população no direito básico. Está lá na Constituição e não é feito. Na educação, tem uma equipe também igualmente muito boa, como da Fundação Municipal de Saúde, à frente o Charles, lá na Fundação, e lá o Ismael, que está se revelando como um grande gestor. Nós vamos passar dos 90 mil alunos, na rede pública municipal, já tem esse
indicador, facilitado o acesso às vagas. O desafio é ampliar o número de vagas nas creches e nas escolas de tempo integral. Serão chamados mais de 1.000 professores novos para a rede e ampliar o acesso com qualidade. Já voltando à assessoria da Fundação Ayrton Senna, do Alfabeta, algumas instituições que ajudam a melhorar a qualidade do ensino e voltar a ser um ensino que foi no passado e deixou de ser. Veja só, os dados que nós tivemos é que, deixando a prefeitura alfabetizando 96 crianças de cada 100 no primeiro ano. Isso caiu para 50. Isso é trágico. Então tem que voltar. O futuro está na educação e é a nossa maior obra. É quase pela metade, né? Sim. Quase pela metade. Sim. Então tem que voltar. E é um investimento de médio prazo, começando pelo professor. Né? Então está sendo feito rapidamente isso aí. Lá na saúde, a Fundação convocou mais de 350 novos servidores. Completar toda a rede básica, que é o acesso à saúde, ao centro. E é um esforço financeiro imenso que a gente tem que fazer, mas é obrigação nossa. A população não quer saber de desculpa, ela quer o seu direito atendido. Você falou sobre contratação de professores, 1.000 professores aproximadamente, servidores da Fundação Municipal de Saúde, que já foram aí, já começaram a ser chamados. Isso tudo não implica em mais gastos numa prefeitura que está com dificuldades financeiras? Como é que está sendo equacionada essa questão? Isso, foi bom. No caso da saúde, na verdade, a gente está substituindo pessoas que estão a título precário, né, contratações temporárias e que fizeram concurso, tem que chamar o concursado. Então, essa diferença de preço não vai acontecer muito, de custo. Meio 1 para 1, né? Na educação, sim, vai ter, né, porque são novos professores numa rede que a gente quer aumentar e ampliar o acesso como uma das coisas importantes que tem que ser feito. De certa forma, esse valor, o impacto financeiro não é tão grande, porque a gente tem milhões, só para você ter ideia, a folha de pagamento de terceirizados, que é uma coisa maluca, chega a 26 milhões de reais. E como tem muitos, algumas centenas que não estão trabalhando, nós já afastamos todos, naturalmente. Vai ficar o indispensável e isso serve para pagar professor, que está precisando e vão trabalhar com certeza. Na área da infraestrutura mesmo, propriamente dita, nós temos nos primeiros 10 dias, se a gente conseguiu botar em funcionamento novamente a usina de asfalto, que é da prefeitura e que não estava sendo usada. E a prefeitura fazendo, ela diminui um custo em torno de 25% no asfalto. E a gente produz muito mais asfalto do que a cidade precisa. Pagamos uma máquina que estava encostada, que ela faz todo o preparo, ela sozinha, ela faz o preparo do buraco, preenche o buraco e faz um asfalto de qualidade. Uma parada. Sim, mas nós pagamos e ela começou a funcionar. Terça-feira, se não me engano, a gente vai estar com a água de Teresina, começando pelo bairro, pelo Saci, onde a gente vai ter não só autorizando a expansão da rede e a lagoa de estabilização ali no Pirajá, mas também começando a fazer uma coisa imoral que fizeram com Teresina, uma agressão, que é a história das valas. Então, a Água de Teresina está chamando as empresas contratadas e vamos começar a arrumar as ruas que foram esburacadas, agravadas pelas chuvas que chegaram. Então, o entendimento com a Água de Teresina está sendo bem encaminhado e vamos começar por bairro. E o primeiro bairro vai ser o Saci, mas vai ser por toda a cidade. Prefeito, o senhor falava sobre essa situação difícil que o senhor encontrou as contas da prefeitura. Em consequência, teve que ser instaurado um estado de calamidade na saúde municipal e em busca justamente desse relacionamento com fornecedores. Eles, querendo ou não, acabam ficando também um pouco receosos por conta desse histórico. Como é que está esse diálogo com os fornecedores de medicamentos, de insumos, de necessidades básicas que a população precisa encontrar nas UPAs e nas unidades de saúde? Lívia, foi tomada uma atitude que serve para todos. Dívidas passadas, de dezembro para trás, elas vão ter que aguardar a análise desses processos. Alguns não precisam, porque são coisas objetivas, por exemplo, salários atrasados, gratificações, essa ou aquela. Não tem que discutir, tem que pagar. E já foram pagas, e as que não foram serão pagas brevemente. A última deve ser
lá na Fundação, que já está marcado para o dia 17 de fevereiro. Mas as outras não, vão ser verificadas. O que a gente está dizendo é que a partir do dia 1º de janeiro, o que for assumido será pago. Por exemplo, a coleta de lixo em Teresina, que se pagava aí 23 milhões de reais, a gente deverá ter uma redução de 6 milhões de reais agora em janeiro. E a cidade estava suja, e agora ela começa a ficar limpa. Quer dizer, nós estamos limpando a cidade pagando um preço menor. Por quê? Porque não tinha sequer controle no aterro sanitário. Não tinha ninguém que fiscalizasse qual era o peso do caminhão levando o lixo para o aterro. E aí não é razoável. Então, controle e gestão se faz assim. E vai se pagar naturalmente. Se constatou que um determinado serviço ou fornecimento foi realizado, chama para negociar. Olha, garante que o que foi comprovadamente feito será pago. Não pode correr por outro caminho. Essa questão do lixo, foi feito um novo contrato com nova empresa? Não. E a nova empresa, ela foi chamada à responsabilidade. Se não tivesse atendido, seria afastada. Mas, felizmente, ela aceitou fazer nas regras nossas, que é limpar a cidade. Mas, ao mesmo tempo que é um contrato precário, foi judicializado, e a ETURB, que é hoje responsável por isso, ela está providenciando, o Vicente, que é um engenheiro experiente, providenciando um novo edital de licitação, né? Para que seja feito tão logo a gente tenha concluído, para que seja, vamos dizer, que ganhe a melhor pelo menor preço. Prefeito, o senhor também voltou a tratar recentemente da situação do transporte coletivo em Teresina. Reuniu, inclusive, um engenheiro responsável pela coordenação dos trabalhos que resultou na elaboração do plano diretor do transporte, ainda quando o senhor foi prefeito pela segunda vez. O que ficou resolvido, encaminhado, salientou-se, inclusive, a possibilidade de um alinhamento de tarifa. Que estudo está sendo feito, que saída está sendo dada para o setor de transporte na capital? Primeiro que ele funcione, né, Elivaldo? Que ele não voltou ainda a funcionar como deve. Depois daquela reunião lá com o Santana, que ele ganhou um processo licitatório do BNDES, 5 regiões metropolitanas, inclusive Teresina. E como ele conhece bem, até por ser piauiense, mas depois daquele dia a gente teve outros 2 encontros. O primeiro encontro foi com os próprios empresários. E nós dissemos que a régua agora vai ser da prefeitura e não deles. Não é o CETUD que vai dizer isso ou aquilo. A informação é nossa, né? Qual é a quilometragem, qual é a frequência, o número de ônibus, enfim. E aí, por exemplo, a questão do subsídio. Em princípio, eu sou contra subsídio, porque você pega dinheiro de todos para colocar para alguns que não conseguiram a moto, o carro e tal. É justo do ponto de vista social? Sim, é justo. Mas devia ser autossustentado. Em qualquer lugar, em qualquer cidade, de qualquer tamanho, de qualquer país, quem transporta mais gente é ônibus. Não é metrô, nem é VLT, não é isso. É ônibus. Tem hoje alternativas, como o ônibus elétrico. É uma novidade, que é preciso ter muita cautela, porque ele não é apanágio de todos os problemas que sejam resolvidos. Qual é a duração dele? Ele custa 3 vezes mais caro do que um ônibus comum. Qual é o custo operacional? O que se sabe hoje é que ele gasta metade do que gasta um ônibus comum. Tem a questão da poluição, né, pelo carbono. Então tem várias coisas. Mas o governo, ele está financiando, em 20 anos, a compra de ônibus. Por quê? Porque o governo quer salvar a indústria de ônibus. Tá certo? E tem um estoque de ônibus muito grande, ele está oferecendo para os municípios, e é uma oportunidade da gente fazer um teste. Escuta, vamos por aqui, mas precisa ter cautela. Ônibus elétricos, né? Ônibus elétrico, né? A outra coisa é que, além disso, dessa discussão, seja com quem vai fazer esse novo estudo do plano diretor, seja com os empresários, o próprio Tribunal de Contas, eu já aceitei ontem com o conselheiro Delano, nós vamos marcar uma conversa agora, no início da semana, porque o Tribunal de Contas do Estado fez todo um estudo, um levantamento sobre o transporte coletivo, ele que faz o controle, claro que ele tem que participar dessa discussão. E é uma discussão complexa, então vai ter que ter a Prefeitura, Câmara Municipal, os vereadores têm que participar, aliás, o presidente, o Enzo, participou dessas conversas iniciais, o Tribunal de Contas vai participar, o Ministério Público e o mais interessado, que é o usuário.
Os números que foram apresentados pelo Tribunal de Contas, inclusive, assustaram as pessoas que assistem o Jornal do Piauí, porque o valor ficou em torno de R$ 9,80 se esse valor fosse partilhado com aqueles que utilizam o sistema. E aí, não dá para pagar. A população não tem. A população que usa o transporte coletivo não dá para sair de 4 para 9. É uma adiança. Mas é preciso que todos contribuam, Joelson. Se você quer o bem comum, dê exemplo. Né? Não fique na conversa de WhatsApp, que geralmente não é verdade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de ontem. Né? Preciso dar exemplo que nós estamos fazendo. O restaurante popular, que fomos nós que fizemos lá no Mercado Velho, no Mercado São José, quem fez aquilo ali fomos nós no tempo prefeito. Ele parou com a reforma do mercado, que ainda não foi concluída, quer dizer, o quê? 15 anos depois, né? Mas ontem à noite se estabeleceu numa planilha que um almoço, carne, feijão, arroz, macarrão, farofa e tal, 600 gramas por dia, que a gente nem come isso tanto, mas subiria para mais de R$10. Vai para lá, vem para cá, decidimos que esse almoço que vão ser fornecido para mais de 1.000 pessoas que moram no centro, morador de rua, ambulante, enfim, ele vai sair bem mais barato. Ele vai pagar R$2, que é a mesma coisa que paga no restaurante ali no Betinho, que é do governo do estado, e a prefeitura vai dar um subsídio, aí sim, aí eu sou a favor, de R$4. Então, em vez de 10, 11, 12, nós vamos pagar 6. Por quê? Porque a gente tem que sensibilizar quem vai tomar de conta, a dizer, olha, você é parte disso. Então, baixa o preço. E baixou. Tá, então, o senhor está dizendo que é a favor do subsídio para o restaurante. Para a comida, sim. Mas para o transporte... Tem que trabalhar bem, tem que fazer conta. Né? Claro que a população não tem um poder aquisitivo para bancar um transporte coletivo, porque ele é muito caro. Né? É caro. E não existe nada de graça. Então, bora esticar até onde é que a gente pode puxar para baixo, para que a população não seja penalizada. Mas com reajuste esse ano, possivelmente? Vai depender dessas conversas, dessas discussões. Né? Eu repito, o subsídio que hoje a prefeitura dá de 4.750.000 será dado à empresa que colocar ônibus. Quem não colocar ônibus não terá esse subsídio. E a frota não foi restabelecida rodando ainda não? Ainda não, mas eu percebo, eu não tenho assim, um dado, vamos dizer, confiável, mas quando você anda na Frei Serafim, eu acho que tem mais ônibus rodando. Né? Mas tem muitos ônibus, por exemplo, tem, se eu não me engano, 80 ônibus que tem ar-condicionado. Né? Mas se ele ligar o ar-condicionado e tal, ele aumenta o custo. Nesse tempo de chuva, não incomoda tanto. Mas no tempo de calor, tem que ter ar-condicionado. Então, assim, cada coisa no seu tempo. E, prefeito, o senhor falava sobre esse relacionamento e esse diálogo com o governo estadual em relação à saúde de Teresina e nessa busca de fazer uma divisão tripartídica. A partir disso também, em outros setores, como, por exemplo, o transporte, que exige uma conversa também com o governo do estado, ou até na educação também em relação a essa integração das redes estaduais e municipais. Como é que está esse diálogo, essa conversa com o setor estadual? Eu vinha conversando com o Jesus, assim... eu fico muito feliz com esse tipo de comportamento, mas nós não temos diferença. Nem temos diferença na relação prefeitura-governo do estado e nem com o governo federal, e o que é muito bom. A gente tem praticamente boa vontade, temos a boa vontade de toda a bancada federal, seja deputados federais, seja senadores, o governador o Rafael sempre tem sido muito atencioso. Vou dar outra notícia. O secretário de Segurança, o Chico Lucas, nós temos feito esse contato e nós temos evoluiu essa história para poder fazer um sistema de segurança preventivo, né, com monitoramento eletrônico, e a gente quer trabalhar juntos. Aí apareceu dois jovens, veio um da Califórnia. Ele quer trazer para Teresina, ele nomeou Teresina e uma cidade do Goiás, para fazer 2 cases, quer dizer, duas demonstrações de como poderá ser feito isso. Eu falei com o secretário Chico Lucas e está encaminhado, deverá vir na próxima semana, o que é que faz? Uma muralha eletrônica na cidade para monitorar entrada e saída de veículo.
Só a tecnologia permite fazer isso. Então, vamos juntar o esforço do governo do Estado com o da Prefeitura, através desses contatos que a gente fez, para ver se dá mais paz para a gente, que A muralha, assusta muita gente. Deixa claro que a muralha é virtual, né? São as câmeras que vão apontar. Sim, mas o CCO da Prefeitura já existe. Ele tinha 12 câmeras, hoje já está perto de 100 funcionando já. Né? Então, assim, as coisas estão acontecendo. É preciso a gente ter um pouquinho de paciência, porque tem coisas que não pode esperar, como o remédio, como a comida, e tem coisa que pode esperar mais um pouquinho. Prefeito, semana que vem começa o ano legislativo. Mas todo o país, né? Na Assembleia, no Congresso Nacional e aqui também, em Teresina, na Câmara Municipal de Teresina. Bom, mas esse mês de janeiro, mesmo sendo um recesso, mas foi um mês de diálogo, de conversas. O senhor tem recebido lideranças de vários partidos lá na Prefeitura e aí surge aquela história, até comentamos aqui durante a semana. O que a gente ouve? O prefeito Silvestre não terá nem oposição na Câmara Municipal de Teresina. Aí eu pergunto a sua expectativa dessa relação com o Poder Legislativo. É essa mesmo? Não ter oposição? Ou é uma trégua? Ou é, de fato, a realidade da cidade hoje? Edivaldo, vou ser bem sincero contigo, como a gente sempre teve essa relação. Eu espero ter oposição na Câmara. Porque se não tiver, eu vou achar que não sou prefeito, que eu sou outra coisa, né? Então, não. É preciso ter crítica, é preciso ter fiscalização, é preciso ter cuidado com o que pertence aos outros. Então, não é o fato. O Diolino foi lá me visitar, tomar um café. O Diolino é um cara religioso, eu também sou. Conversamos longamente e depois saiu uma história que não sei o que, adesão. Não é adesão, é uma relação civilizada. Por exemplo, hoje, vão lá conversar comigo, no começo da noite, 7 vereadores. 7. Vários partidos. Pretentoso. Talvez até fosse mais fácil eu ir lá, né? Lá na Câmara. Então, assim, eu não vejo dificuldade. Eu espero que o comportamento seja correto, não comigo, né? Comigo também, mas principalmente com a cidade. Bora passar por cima dessas coisas menores, né? A cidade está precisando de tanta coisa e da ajuda de todos nós. E os vereadores são legítimos, são representantes de um pedaço da cidade. Quando você fala sobre isso, admitindo, preciso que haja uma relação, né, correta, que haja oposição, que se passe por cima de alguns assuntos menores. O que o senhor espera é que haja um olhar crítico e, ao mesmo tempo, o senhor garante que nesses diálogos não haverá esforços de aproximação, mas diálogo aberto para tratar das coisas assim. Sim, é exatamente isso aí. Eu tenho chamado, convidado, e ele tem ido, o presidente da Câmara, naturalmente, ele repassa aos companheiros. Sim, esses eventos que aconteceram, conversa sobre o transporte coletivo, sobre a segurança, sobre não sei o quê, ele tem participado, dado a opinião, né, para que possa, repito, para que a gente erre menos e que a gente acerte mais. E o senhor falava que era mais fácil o senhor ir para a Câmara. E vou. Próxima semana tem o início do ano legislativo, na segunda-feira, e possivelmente uma Terça, reunião. não, dia 4. Terça. Terça? Segunda na LEP, terça na Câmara. Pronto, terça na Câmara. E no dia 4 existe também essa possibilidade do senhor ir para um café, tomar um café ali com esses vereadores. Essa busca por uma relação mais próxima, o que não aconteceu na última gestão em alguns momentos. Também é uma expectativa da atual gestão, prefeito? Eu vou. Não precisa nem convidar, diz que a porta é aberta, eu vou lá tomar um café com ele. Agora tem demandas Sempre também bom. do Poder Legislativo, prefeito. Sempre tem. Para a Câmara, né? É natural Eu que não vou nem me citar cargos, ocupação, parte administrativa, não. Mas, por exemplo, emendas orçamentárias que às vezes ficaram encalhadas aí e precisam ser destravadas, que é uma ação fundamental da indicação dos vereadores para as áreas em que eles representam. Como é que o senhor espera ter essa relação com os parlamentares? A gente vai pedir. E aí eu não faço distinção do partido A, B, C, que confiou em mim, que fez campanha. Acho que são representantes legítimos. E esses como tal participam efetivamente da gestão? Sim, claro, por que não? Aí então, saiu uma história aí que os vereadores estavam indicando o coordenador de UBS. Moça, a coisa mais difícil que tem, é mais difícil que é dinheiro. É gente que saiba fazer as coisas. Por que não receber a indicação do vereador? Recebo. Por que não? O senhor atendeu? A favor. Não, isso aí passa para o Charles. O Charles tem autonomia para fazer isso. Seja quem for, eu quero saber, é por mérito. E outra coisa, todos os diretores, seja de hospital, seja de UBS, serão avaliados. Aquele que não vai responder, a gente pede o lugar para botar um que saiba fazer melhor. Então, assim, tudo muito claro, não tem muito mistério.
durante essa semana aconteceu um debate no Partido dos Trabalhadores, entre os vereadores e lideranças do PT, sobre como deveria ser o comportamento do partido em relação à gestão Silvio Mendes. Chegou a se falar assim, será que deve ter uma aliança formal? Não, deve ser feito um diálogo administrativo. Como é que o senhor observa os partidos debatendo sobre como dialogar com o prefeito, que no caso é o senhor? Como é que o senhor recebe esse tipo de postura e até que ponto PT, próximo de Silvio Mendes, seria uma coisa que ajudaria a cidade de Teresina? Já eu tenho tanto amigo no PT, aqui em Brasília, sempre tive, né? Tenho senadores, deputados, pessoas sem mandato, lá e aqui, né? Então, acho que são relações civilizadas. A população não gosta, ela não tolera agressões. Ela quer que você diga para ela que está cumprindo com o que você prometeu. Seja de partido qual for. Entendeu? Qualquer que seja, isso aí acho que é irrelevante, né? A lei manda que a gente tenha, para ser candidato, né, falar das virtudes. Por que você é candidato a alguma coisa, a um cargo eletivo? Por vaidade, busca do poder, mas também a oportunidade de fazer as coisas, a missão, né? Então você mistura tudo, eu acho que o resultado, uns têm mais vaidade, outros gostam mais de poder, outros gostam mais disso, daquilo. Então eu não tenho tempo a perder, eu tenho pressa, né? Eu acho que a cidade reclama de que sejam dadas soluções para muitos problemas, e eu não estou com brincadeira. Eu não preciso, me desculpa, não é arrogância, eu não preciso ser simpático em tentar corrigir as dificuldades que a cidade tem. Eu sou obrigado a fazer, não posso errar. E se eu errar, reclame para poder corrigir. Mensagens dos telespectadores pelo 999100066. Vou registrar aqui algumas, são muitas, mas tem aqui a mensagem do Bento Marques. Ele é morador lá do Conjunto São Paulo, né, região do Grande Liceu. Pediu para o senhor dar uma olhada para os parques da cidade e um olhar especial lá para o balneário Curva São Paulo, que foi inclusive lá na gestão do senhor. Eu estive na campanha e já estive depois com o Gilmar, que eu pedi que ele reunisse lá os permissionários e vou conversar com eles. Não tem muita coisa a ser feita lá, mas que a gente possa fazer a quadra de futebol que ficou cheia de mato, muito lixo e tal, que já foi limpo. O Isaac, ela do Sudeste, já fez isso. E muitos restaurantes que não estão ocupados, mas que melhora a iluminação, melhora a segurança. E a população vai lá. É um dos lugares mais bonitos de Teresina, né? Então, e as famílias vão pelo menos, principalmente sábado, domingo, né? Domingo principalmente, que elas têm direito também da praia que o Riputi dá. A Suzane manda mensagem aqui para nós. Obrigado, Suzane, pela mensagem. Prefeito, gostaria que o senhor desse uma olhada nas escolas. Algumas delas estão há 2 anos sem uma reforma digna. É a mensagem da Suzane. Obrigado, Suzane. É verdade. Eu concordo com ela. É verdade que isso precisa ser corrigido rapidamente. Algumas em uma situação mais crítica, algumas umas piores, outras menores. Tem escola que foi inaugurada sem ter carteira, então é preciso que a gente corrija essas coisas. Mas, gestão pública tem tanta coisa para fazer numa escala tão grande que se eu quiser elogiar, eu elogio, se eu quiser criticar, eu critico. Agora, que seja construtivo, né? Bom, eu tenho esse problema, você resolve desse jeito. Vamos resolver. A outra telespectadora, Daniele Abreu. Ela mora lá na Zona Sul de Teresina. Obrigado pela audiência, Daniele. E está falando sobre a situação do Polo Industrial Sul. Ela acha que aquela região do Polo Industrial Sul, ao longo do tempo, vive sob abandono, tanto da estrutura quanto do serviço de transporte coletivo. Então, ele pediu para o senhor dar uma olhada também nessa região. Muito obrigado, Daniele Abreu. Também é verdade. Lá não tem lixo, tem mato, né? Ou então lixo e mato. O Polo Industrial, ele foi iniciado pelo Firmino, ele comprou uma área de 50 hectares e foi ocupado pelas empresas que tiveram a inteligência de vir para Teresina, e nós compramos, quando prefeito, 120 hectares, a gente triplicou a área que o Polo Industrial não é do Estado, é da Prefeitura de Teresina. Então, é o que a gente pode oferecer, quer dizer, um pedaço de chão, energia, iluminação, e tentar dar a segurança indispensável para poder quem vai ao trabalho ir e voltar de casa em segurança. Então, mas é principalmente limpeza, segurança, iluminação. O resto o setor privado sabe fazer.
A mensagem agora é da Rosalba, bairro Parque Piauí. A propósito da fala que o senhor fez sobre o mercado São José do Centro, ela pergunta: prefeito, o senhor vai dar uma olhada também nos mercados dos bairros? O meu aqui do Mercado Piauí, do Parque Piauí, está precisando de atenção. É verdade. Obrigado, Rosalba. Nós tiramos aqueles vendedores que estavam fora do mercado, fizemos 46 lojas na avenida principal do Parque Piauí. Só que outros vieram. Então precisa ter uma solução que eu confesso que eu não sei qual é, mas não deve ser no sol, né? Tem que ter dignidade para trabalhar e ter sua renda. Prefeito, eu vou pedir a ajuda de vocês aqui, porque pela primeira vez a gente está experimentando um travamento do aplicativo diante da grande quantidade de mensagens dos telespectadores. Olha, é bom. Isso mostra, além da audiência, né, as pessoas mandando mensagens aqui para a gente, as expectativas em torno desse início da gestão. Lívia. Prefeito, enquanto o Joelson faz a demanda de perguntas, eu queria saber sobre a vinda ministerial que está prevista para acontecer aqui em Teresina. O senhor criou a Secretaria de Relações Institucionais com o secretário Vitor Linhares e tem todo esse alinhamento federal que o senhor disse ser tão importante aqui para o desenvolvimento da cidade. Então, qual será a agenda, quais são as expectativas em relação a isso? Lívia, eles vieram ontem. Foi ontem? Foi ontem, já vieram, já foram embora hoje. Eu estou esperando o documento que eles mandaram lá para a gente poder ir lá com a bancada resolver. Mas deixa eu te dar outra notícia boa, Gelson. Antes de ontem, a gente colocou na prática um negócio chamado, uma liberação do alvará de construção para imóveis até 750 metros de área construída. Aí de cada 100 construções, 80, 90 está nesse patamar, né? O que fez? Eu fiz uma construção para os meus netos e demorei 8 meses para me darem um alvará de construção, autorização para que eu começasse a obra. E isso não é razoável, isso é uma imoralidade, porque é uma burocracia burra, impede a abertura de novas oportunidades de trabalho para pedreiro, servente, eletricista, carpinteiro, e a indústria civil é quem mais emprega, e é o que mais precisamos aqui em termos de atividade econômica. Então, a Prefeitura de Teresina, a partir de agora, ela vai dar um alvará que demorava meses, um prédio demora 2 anos, no mesmo dia. Isso é uma conquista extraordinária, tá certo? E eu acho que não teve a repercussão que merece. Então, qualquer pessoa, qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, que quiser construir sua casa, ela vai fazer pela internet, não precisa nem ir lá na SDU, faz lá, ela é autodeclaratória, e rapidamente, às vezes, se tiver tudo ok, em menos de 1 hora, em minutos, ele vai ter essa autorização. Já tem gente já usando. Né? As construções acima dessa área de 750 metros quadrados, quer dizer, um prédio, coisa desse tipo, aí precisa de outras instituições que não são da Prefeitura. Mais burocrático. Os cartórios melhoraram, são mais ágeis, mas precisa do Serviço de Patrimônio da União, né, que a lei manda fazer assim, precisa do Comando da Aeronáutica em Recife, mas nós vamos atrás disso, porque não pode demorar 2 anos para você liberar a construção de um prédio, porque aí foge da competência da lei de mercado. O José Augusto mandou mensagem, ele é do Portal da Alegria, pediu para o senhor dar uma olhada lá na Unidade Básica de Saúde do Portal da Alegria. Segundo ele, está sem água e com dificuldades de refrigeração, ventiladores e ar-condicionados. E tem uma outra pergunta que chega de outro telespectador aqui, que diz respeito ao atendimento do programa dos agentes de saúde, que foi paralisado. O doutor Charles Silveira esteve aqui, inclusive disse que haveria um diálogo para a retomada desse serviço, se já há previsão para esse reinício. Não, a Prefeitura, a Fundação, tem 92 unidades básicas de saúde. Umas boas, outras não, mas é preciso que essa rede funcione bem. Os concursados são 129 médicos, enfermeiros, dentistas, mas só médicos são 129. Para toda a atenção básica, está com o pessoal completo para atender a população, que não está hoje. Então, isso para mim é mais importante do que a própria casa. A recuperação dos imóveis, propriamente dito, tem uns mais urgentes, que tem que ter um sistema de manutenção, que não tem, né? E que possa, repito, atender a população. Isso aí tem pressa, isso aí não dá para esperar. Questão dos agentes comunitários.
Os agentes comunitários, Joelson, eu sou apaixonado pelo SUS. Eu fui 12 anos secretário de saúde. Os primeiros agentes comunitários de saúde de Teresina foram selecionados todos pela Universidade Federal do Piauí. Nós assinamos a carteira deles como seletistas quando não tinha profissão regulamentada. O Congresso não fazia isso. E nós assinamos a carteira, eu assinei, como agente de saúde pública. E não existia essa profissão, mas tinha que pagar a previdência para garantir os seus direitos. Depois, na gestão do Firmino, ele transformou esses agentes em estatutários. Tá certo? Eu acho até que não podia, porque eles não fizeram um concurso público universal. Foi um processo seletivo simplificado. Mas foi bom para todo mundo, o Ministério Público não reclamou, está aí, todo mundo é estatutário e tem estabilidade. Não sabia que teve alguma dificuldade, mas acho que não. Isso aí tem dinheiro, com certeza não é por falta de pagamento. Não é. O doutor Charles falou na época que era questão de gestão, de acompanhamento dos trabalhos das equipes. Sim, mas o Charles é experiente, ele sabe corrigir isso rápido. A mensagem do Val, ele mandou, Val Amaro, ele diz assim: moro na Vila Irmanduce, estamos com dificuldade por excesso de buracos nas principais ruas do bairro. Vou aproveitar a oportunidade da pergunta dele para falar um pouco sobre o recapeamento da cidade, esse cuidado que, segundo o senhor, já foi retomado com a ETURB. Né? Tá bom. A Vila Irmanduce é uma área de ocupação, de invasão, diferente da CODIP, que nós resolvemos, porque nós negociamos com o dono, com o proprietário. Eu sou contra a invasão de propriedade privada. Tinha uma lei que proibia a prefeitura de fazer qualquer intervenção em área de invasão, que era muito comum, principalmente em campanha eleitoral, de candidatos que queriam fazer média com pessoas e usando essas pessoas, né? Então eu sou contra. A Vila Irmanduce teve uma sobrinha do dono, o Soares, esteve comigo, ó, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na CODIP. Ela disse que não ia fazer, que dava muito trabalho, disse, olha, essas coisas dão trabalho. E ficou por isso, não foi resolvido. Quanto aos buracos, que de certa forma a Vila Irmanduce, como eu disse, é uma ocupação dos anos 80, mas ela tem muita coisa que eu nem imaginava ter tão rápido, né? Praticamente ela está pavimentada, ação inclusive de muitos vereadores, com emendas parlamentares, e o buraco que tem lá é porque tem na cidade toda. E nesse tempo de chuva, aumenta. Então, repito, a prefeitura está produzindo na sua usina mais asfalto do que precisa. Só que a gente não tem gente qualificada para tapar o buraco rapidamente. E terça-feira, quarta-feira, nós vamos começar a tapar as ruas, e onde couber a rua inteira, não só a vala, para poder acabar com essa história das expansões do esgoto sanitário, né? E isso aí é por toda a cidade, mas a Água de Teresina tem também o entendimento que tem que se fazer, ela tem que reparar a cidade, né? Foi a expansão que prejudicou e não pode continuar. Mas isso aí é um assunto que está encaminhado à solução. E na Vila Irmanduce, na CODIP, na Frei Serafim, o pessoal está trabalhando muito. E todo dia é publicado quais são as avenidas onde estão feitos esses tapa-buraco. Com essa máquina que eu disse que foi paga agora, que foi comprada, vai ser feito mais rapidamente em mais ruas. Então, chega lá também na Vila Irmanduce. Certo. Eu quero agradecer ao senhor, prefeito Silvio Mendes. Muito obrigado pela presença com a gente aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito das questões da cidade, respondendo às perguntas dos telespectadores. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem. São inúmeras as perguntas. Tentei fazer aquelas que alcançavam o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, prefeito. Obrigado a você, obrigado por nos assistir. Tenho esperança, não mata a esperança não, que nossa vida está dedicada a cuidar dessa cidade. Essa é a nossa missão. Tivemos sorte de formar uma equipe de pessoas, de homens e mulheres de boa vontade, experientes. Quem não tinha experiência de gestão de antes, são quadros muito bons, estão se revelando muito bem, como o Eulário lá no centro. Vamos trabalhar para ver se revitaliza o centro. O Ismael na educação e tantos outros. A gente enche de orgulho a gente e a gente se sente assim, com muita coragem de seguir em frente. Então a equipe é boa, está dedicada, trabalha muito e ganha pouco. Os salários lá não são tão bons. Mas a gente chega lá e nós vamos fazer o que a gente prometeu. Muito obrigado. Obrigado, Alivaldo, Lívia, obrigado à TV Cidade Verde. Prefeito. Obrigado, prefeito. Boa tarde para o senhor, bom final de semana.